Boa tarde a todos. É uma grande honra, na verdade, participar desse evento. Eu agradeço imensamente a comissão organizadora pelo convite, pela gentileza. E especial para estar aqui com todos os presentes para discutir o tema da saúde e da judicialização da saúde. Cumprimentar o doutor Rodrigo, parabéns pela palestra, uma honra estar aqui dividindo esse painel. Doutor Oscar, só não o encontrei aqui visualmente, mas também dizer que é uma honra estarmos aqui. Bom, meu nome é Felipe Ascense, eu sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e trabalho há mais ou menos 13 anos com pesquisas envolvendo judicialização da saúde. Seja pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa, pesquisa quali-quanti, seja pesquisa desenvolvida no Brasil, no exterior, enfim, diversos tipos e metodologias de pesquisa, buscando analisar a relação entre as instituições jurídicas e a questão da saúde, a efetivação do direito à saúde. Bom, a organização do evento me pediu para conversar sobre uma das pesquisas que já desenvolvi, que é uma análise a respeito da efetivação do direito à saúde, das estratégias de reivindicação do direito à saúde no Brasil e em Portugal, né? Uma pesquisa que eu desenvolvi principalmente a partir de 2011 com a Universidade de Coimbra e continuei desenvolvendo até mais ou menos 2015. Então, os resultados, eles são resultados que versam especialmente sobre esses anos, mas certamente podem extrapolar para pensar o cenário da efetivação e da reivindicação de direito à saúde até atualmente, né? Bom, eu fiz um mapa de algumas coisas para refletir com as senhoras e os senhores e acredito que na nossa discussão, no nosso debate, a gente pode reservar certos assuntos para aprofundar, para refletir de uma maneira mais detida, conforme, né, o interesse de cada um de vocês, né? Primeiro, eu tenho duas ressalvas, né? Eu não estou comparando Brasil e Portugal, né? Dentro do direito nós temos uma certa vontade, né? Uma certa inquietude de tudo que a gente fala de outro lugar, a gente quer comparar. A gente quer dizer que no Brasil é assim, Portugal é assado, então no Brasil é pior ou melhor e Portugal é melhor ou pior, né? Na verdade, eu fiz 2 estudos de caso que são incomensuráveis. O que é incomensurável? Incomensuráveis são casos que têm características próprias que não necessariamente precisam ou permitem comparações. As comparações que são possíveis eu vou indicar aqui na nossa exposição. E segundo, que nos trata de valoração. Eu não quero de modo algum dizer que nós deveríamos ser portugueses ou os portugueses deveriam ser brasileiros. A minha ideia é muito mais no sentido de me apropriar certas características da reivindicação de direito nesses 2 países e entender, na verdade, como que a gente pode pensar reforma do judiciário, como que a gente pode pensar reforma das propriedades e dos elementos que envolvem o direito à saúde, como podemos pensar uma nova forma de atuação das instituições jurídicas e por aí vai. Então, meu objetivo é basicamente provocar reflexões a partir das minhas pesquisas empíricas. Inclusive, vou usar algumas coisas de uma pesquisa que eu desenvolvi numa parceria do Conselho Nacional de Justiça com a UERJ, que nós desenvolvemos em 2014 e 2015. Excelentes dados sobre judicialização da saúde do ponto de vista quali-quanti no Brasil inteiro. Então, tenho muita coisa para discutir aqui também sobre dados nacionais desde então. Bom, algumas premissas aqui da minha exposição, né? A primeira premissa é de que reivindicação de direitos se encontra no limiar de questões estruturais, institucionais e culturais. Dentro do Brasil e dentro, em geral, de países de tradição de common law, existe uma certa visão de que você muda uma prática de reivindicação de direito mudando normas ou mudando instituições. Na verdade, é fundamental, quando você vai falar de reivindicação de direito, e além de questões institucionais e estruturais que envolvem aquele direito, é fundamental pensar nas questões culturais que envolvem aquele direito. Isso eu espero que fique bastante claro aqui na minha exposição, como que a despeito de certas características em comum entre os 2 países que eu vou analisar, as práticas de reivindicação de direitos são bastante diferentes. Então, reivindicação de direito à saúde, inclusive no que concerne a judicialização, não dá para ignorar a questão cultural no Brasil.
Tá? Já fiz pesquisas empíricas, por exemplo, estava no interior do estado, que é o Sergipe, né? Um estado pequenininho, estava a 10 quilômetros de Aracaju. Ou seja, do lado, né? Ainda mais, moro no Rio de Janeiro, 10 quilômetros é bairro vizinho, né? Então, estava lá, a gente estava fazendo uma discussão sobre prevenção de doença de Chagas e imprimiram a foto de um barbeiro ampliada, né, para facilitar a visão e tudo mais, para as pessoas verem, e perguntaram, não, se alguém tivesse esse barbeiro em casa, esse inseto em casa, basta dizer, porque isso é ele que é o hospedeiro da doença. E as pessoas, muitas delas dizendo, não, nunca vi esse inseto, esse animal, porque ele é muito grande, eu teria visto se estivesse lá em casa, no barbeiro tamanho maior que esse negócio aqui, porque estava ampliado. Então, não dá para pensar a questão de reivindicação de direitos sem cultura, sem a dimensão cultural, sem as desigualdades. E isso faz com que nós, profissionais do direito, quanto mais surdos estejamos a contextos sociais, políticos, econômicos de desigualdade, pior a nossa contribuição para a reivindicação de direitos, para a judicialização. Quanto mais, como diz um sociólogo do direito chamado Jean Carbonnier, né? O direito é um Deus ciumento que não tolera partilhas. Quanto mais entendemos e tentamos enquadrar as questões de saúde a partir do direito, e aí eu estou dizendo isso não com achismo, com pesquisas de 13 anos, de diversos dados e diversos dados quantitativos e qualitativos, pior vai ser a nossa contribuição para a saúde. Uma outra questão importante é que o fato de haver sistema público de saúde, instituições jurídicas, isso não implica por si só em maior judicialização. Né? E aí vale uma ressalva, né? A gente pega os livros de direito constitucional, parece que os livros de direito constitucional eles falam que a judicialização é um resultado natural da existência de direitos. E não é natural, existem elementos das mais diversas naturezas extrajurídicos que influem no processo de fortalecimento da figura do judiciário, das instituições jurídicas, na efetivação do direito à saúde. Então, o fato de existir direitos e de existir judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, não significa por si só que vai acontecer judicialização. Se a gente pega, por exemplo, os nossos vizinhos, basicamente só a Colômbia tem um movimento de judicialização da saúde um pouco mais expressivo, né? Se a gente compara com Portugal, como por exemplo eu vou fazer, isso fica ainda mais residual e mais tímida, essa relação entre direito judiciário e, portanto, judicialização. Existem fatores que vão influenciar nisso. Então, assim, só para falar um pouco da pesquisa, como eu falei, essa pesquisa foi desenvolvida, né, em parceria com a Universidade de Coimbra, eu fui coordenador da pesquisa, e foi uma pesquisa tanto qualitativa quanto quantitativa, utilizando dados primários produzidos por mim, seja aqui no Brasil ou lá em Portugal, principalmente dados qualitativos, mas também dados quantitativos de bases oficiais e também dados quantitativos que eu produzi, tanto aqui quanto lá. Então, foi na verdade, o que se chama de triangulação de técnicas, né? Usando dados primários e secundários produzidos por institutos oficiais e também por mim. Basicamente, o que eu fui analisar é a concepção de direito das pessoas, as práticas sociais de cuidado em saúde, né, como que elas desenvolvem o cuidado de saúde, e, por último, as estratégias informais e formais que elas desenvolvem no seu dia a dia. Basicamente, para antecipar um resultado geral da pesquisa, a ideia é de que, olha, por mais que você tenha, tanto no Brasil quanto em Portugal, um sistema de saúde similar não é igual, mas com as mesmas premissas, né, o doutor Rodrigo, inclusive, apresentou muito bem a questão da integralidade, da universalidade e tudo mais, né, e também um judiciário com premissas similares, mas não quer dizer igual. Você tem no Brasil uma alta judicialização da saúde, em Portugal uma judicialização tendente a zero. E não é porque a saúde portuguesa, apesar da gente ter sempre uma visão muito elogiosa, né, dos países europeus, não é porque a saúde portuguesa é necessariamente impecável, né, mas que as pessoas simplesmente não judicializam os problemas de saúde que existem em Portugal. Então, eu vou tentar explicar um pouco por que ocorre isso. Tá?
Primeiro, vamos lá pensar os elementos em comum, né? São sistemas de saúde contemporâneos, o português é um pouquinho mais velho que o nosso, em torno de 8 anos. O nosso ele surge na Constituição em 80, mas, na verdade, o Sistema Único de Saúde é de 1990, né? A Lei 8080 de 1990. Portugal é um pouco antes do final da década de 70. São sistemas de saúde universais e públicos, né? Mas não são universais e públicos exclusivamente. Você tem, tanto aqui quanto lá, né, toda uma perspectiva de atuação privada na saúde, tá? Com uma diferença interessante que influi no resultado da pesquisa, que no Brasil, basicamente, você tem a possibilidade de 3 coberturas, né? A pública, a privada, através de operadora de plano de saúde, ou a out of pocket, né, que é você tirar do bolso e pagar diretamente. Em Portugal, você tem 7 possibilidades de seguro de saúde, públicos e privados. Então, você pode ter um cidadão sobressegurado, tá? E isso é algo que influencia na sua possibilidade de judicialização, se a gente compara a questão de um cidadão sobressegurado com o fato de você ter menos desigualdade social do que no Brasil. Uma outra questão também que são sistemas que pressupõem participação social. Tanto aqui quanto lá, você tem a previsão de conselhos de saúde. E um caso curioso é que aqui o nosso conselho de saúde ele funciona até de uma maneira mais perene, mais permanente, mais influenciando mais na média do que os conselhos portugueses. E uma perspectiva de descentralização, né? E no caso português, uma descentralização que corresponde de fato a uma descentralização financeira também. Tá? No Brasil, a gente tem um curto-circuito entre o nosso direito administrativo e o nosso direito financeiro. O ente da federação que tem mais responsabilidades em matéria de direitos sociais, não só de saúde, é o ente da federação que tem menos recursos. E do ponto de vista tributário também, os municípios são os impostos com menos repercussão econômica, são os impostos com maior sonegação, né? E são aqueles que têm maior responsabilidade em matéria de direitos sociais, inclusive em matéria de saúde. Do ponto de vista de estrutura do Poder Judiciário, também apresenta essas similaridades, né? É uma estrutura bastante hierárquica e burocratizada, por conta do tipo de organização da jurisdição em duplo grau, em tribunais superiores, em Corte Suprema. Então, você tem toda uma complexidade da estrutura do judiciário, né? Civil law, né? Isso é importante, é uma tradição de civil law. É law in books, é direito abstrato. E isso é uma coisa muito complicada para a saúde. Não dá para pensar saúde em termos abstratos, porque problemas de saúde são concretos e têm especificidades tão grandes que elas extrapolem a regras gerais. Né? Por exemplo, eu poderia dizer agora, o ideal seria só fornecer medicamento autorizado pela Anvisa. Né? Se eu parto dessa regra geral, por exemplo, em 2010, provavelmente muitas pessoas morreriam mais de gripe suína do que já morreram, né? Lembram da gripe suína, que as pessoas não podiam nem andar de avião, tinha que colocar máscara, vocês lembram disso? Não podia apertar a mão de ninguém. O Tamiflu, que foi o remédio para a gripe suína, ele veio para o Brasil sem autorização da Anvisa, sem ser incorporado no SUS, porque era uma questão de urgência humanitária. E se não fosse essa incorporação imediata, você teria muito mais gente morrendo. Então, a saúde ela tem essa capacidade de escapulir. É como se a gente segurasse, né, na praia, aproveitando que a gente está em Fortaleza, quando a gente segura assim, a água da praia na mão e tenta mantê-la, ela sai, né? Ela sai. Então, a saúde ela foge a fixidez, a rigidez de regras gerais. Mas é óbvio que regras gerais são importantes para auxiliar, né, o gestor público, o advogado, o jurista, o juiz e tudo mais. Ingresso predominante por meritocracia, né, com alguns inputs de outras maneiras, como o quinto constitucional ou indicações políticas, mas o ingresso por meritocracia predominantemente, e obstáculos de acesso à justiça, tanto aqui quanto em Portugal, obstáculos diversos de acesso à justiça. Dito isso, né, eu quero agora refletir um pouco, a despeito dessas semelhanças, a despeito desses pontos convergentes, quero agora tentar um pouco discutir quais são essas grandes diferenças entre uma e outra experiência, que de certa maneira explicam
Por que que no Brasil você tem uma judicialização enorme e em Portugal você não tem judicialização, né? Raríssimas são as ações judiciais sobre isso, e vou tentar refletir agora com as senhoras e com os senhores sobre essa questão. Os fatores explicativos, os condicionantes que envolvem para que no Brasil você tenha uma alta ida ao judiciário e em Portugal não. Né? Basicamente isso. Primeiro, do ponto de vista dos itinerários do cuidado em saúde, você tem, no Brasil, quando tem o B é porque é Brasil, quando tem o P é Portugal. No Brasil você tem uma alta centralidade do Estado no cuidado em saúde. É óbvio que todas as coisas que eu estou falando são muito mais do ponto de vista para auxiliar no raciocínio do que para dizer que são categorias puras, tá? Não estou dizendo que no Brasil só tem cuidado e saúde pelo Estado, né? Claro que não, já fiz um monte de pesquisa empírica, por exemplo, sobre a função que exerce para direito à saúde de benzedeiras, de parteiras, especialmente no interior do Brasil. Então, essas categorias, elas não são puras, elas ajudam a refletir sobre o tema, mas elas não são puras, né? Mas centralidade do Estado no cuidado, enquanto você tem em Portugal uma maior ênfase na responsabilidade do indivíduo sobre a saúde. No Brasil, a gente tende a aplicar muito a ideia de responsabilidade civil do Estado em matéria de saúde e, em geral, quando o indivíduo contribui para o seu próprio momento de saúde, isso não tende a ser considerado no sentido de alguma improcedência da ação ou então algum não deferimento de medidas liminares. Em Portugal, você tem uma ênfase um pouco maior na questão da responsabilidade do indivíduo, né? E especialmente em situações que envolvem, por exemplo, andou de moto sem capacete. É óbvio que ele vai ser operado, vai receber o tratamento médico, mas você pode ter uma maior onerosidade dele após o tratamento, no sentido de custear aquilo que foi gasto. Então, você tem uma maior ênfase na responsabilidade do indivíduo. E engraçado é que no Brasil nós temos uma lei que diz que o indivíduo também é responsável pela sua saúde. Mas, observem, você não explica, como eu falei no início, saúde só do ponto de vista estrutural e institucional. Você explica culturalmente. Tem a Lei 8080, salvo engano, no parágrafo 2º do artigo 3º, posso estar errando, tá? Ela diz que o dever do Estado não exclui o da família, da sociedade e do indivíduo, tá? Mas isso eu não me recordo de ver mobilizado, nem pelos advogados públicos em defesa do Estado, nem no judiciário, decisões desse tipo. De repente tem, mas estatisticamente, se tiver, elas são inexpressivas, tá? Uma outra questão é a própria construção dos sistemas de saúde, né? Em Portugal, foi uma construção, entre aspas, de cima para baixo, muito em função da pressão da Organização Mundial de Saúde, das reformas dos sistemas de saúde europeus na década de 70 e na década de 80, já apontando para uma maior circulação de cidadãos. Então, os sistemas de saúde europeus, muitos deles entraram nessa onda de introduzir elementos direcionados pela OMS. Enquanto que o nosso sistema de saúde ele foi fruto de luta, né? A gente teve movimento de reforma sanitária. A gente teve luta para a universalização da saúde. A saúde não foi dada nesse país, não. A saúde ela foi conseguida com muita luta, muita organização, e muita gente pagou, inclusive de diversas maneiras, não só financeiramente, com o fato de que o direito à saúde deveria ser universalizado. Então, uma coisa que a gente tem que até respeitar, né? E foi universalizado num país, em 1988, num país que tinha uma inflação de 1000% ao ano. Hoje, com uma inflação de 13%, querem acabar com o direito à saúde. Tá? Então, olhem só a diferença, aí é que entra aquela coisa platônica da virtude do legislador. Né? Olha a diferença quando você tem virtude do que você faz com um determinado direito. Então, diferença nesse sentido. Outra coisa é a questão da relação das instituições jurídicas com a sociedade, e no Brasil políticas de proximidade muito maiores, né? Eu não sei se tem outro país que tem TV Justiça, mas enfim, e TV Justiça não é só sobre o STF, né?
os tribunais de contas, os tribunais de justiça, os ministérios públicos, defensores públicos, todos estão, de alguma maneira, na TV Justiça. Mas não é só TV Justiça, você vê o judiciário com propaganda, você vê o judiciário na mídia, você tem até uma mudança do modo como os ministros do STF entram na Suprema Corte. Antes eles entravam pela entrada subterrânea do anexo 1, agora os ministros entram pela parte principal do STF e vêm andando por uma fila de repórteres. Isso tudo mostra, independente de qualquer juízo de valor, isso exemplifica uma maior relação, uma maior proximidade do judiciário com o cidadão, né? Enquanto que em Portugal você teve uma perspectiva de maior desjudicialização, né? E desjudicialização só funciona, um monte de pesquisa mostra isso, se você empodera a sociedade. No Brasil tem esse repetido erro de dizer que a desjudicialização ela deve existir para desafogar o judiciário. E ela não desafoga o judiciário, porque você não tem a sociedade do outro lado com uma pedagogia democrática para solucionar conflitos. E aí você cria os mecanismos de desjudicialização, mas eles só conseguem pegar quando eles são introduzidos dentro do processo judicial como fase processual. Exemplo, conciliação desde a década de 90, muito forte, e mediação agora com o novo CPC. Como instrumentos autônomos, como você não tem uma sociedade com uma pedagogia de solução de conflitos, isso fica muito complicado. Inclusive o próprio profissional do direito, né? Os nossos NPJs são proponentes de ação judicial, né? As nossas faculdades de Direito, você não precisa aprender a fazer contrato ou a negociar alguma coisa, você aprende a demandar. Então isso é uma cultura que está no nível do intragrupo, que são os profissionais de Direito, e no nível social, através de veículos de comunicação. E agora não está passando. Foi. A relação entre os poderes, isso é um dado importante que explica a pouca judicialização em Portugal. No Brasil, você tem uma forte influência entre os poderes, mecanismos autorizados constitucionalmente de mútua influência entre os poderes. Isso daí, inclusive, no caso da judicialização, vai gerar todas essas ações que nós temos. Mas é muito curioso como em Portugal você tem uma maior aplicação da ideia de separação de poderes. Eu tive acesso a todas as ações judiciais que algum cidadão português tentou promover contra o Estado, né, contra o poder público. E a gente conta um pouco mais de 10 ações judiciais neste século, e basicamente as decisões judiciais foram nesse sentido. Saúde é política pública é dever do executivo, eu, judiciário, pelo princípio da separação de poderes, não posso intervir, portanto, vá no seu governante, vá no seu representante. Isso é um assunto de democracia representativa, não é de instituição jurídica. Tá? Enquanto que com a gente não, a gente tem uma maior influência, e isso por conta dos mecanismos constitucionais que permitem, né, também essa questão. A participação ela é muito forte, né, no caso português em mecanismos não institucionais, enquanto que no caso brasileiro em mecanismos institucionais, né? Em geral, a participação do cidadão dentro da política pública de saúde ela se dá em mecanismos institucionais aqui. E em Portugal isso é muito curioso porque você tem toda uma informalidade da participação. Talvez por isso que os conselhos de saúde não pegaram lá. Não quer dizer que a população não participe, só que ela participa de uma maneira mais informal. Tem uma professora da Universidade de Coimbra, excepcional, né? Eu tive com ela muitas vezes, a Silvia Portugal. E ela tem um texto, sugiro que quem tiver interesse pode baixar na internet. Quem tem amigos tem saúde. E ela faz uma análise de como que no interior de Portugal, que Portugal é majoritariamente rural, né? Você tem toda uma lógica de que as relações pessoais elas são decisivas para o acesso aos serviços de saúde. Então, muito comum você ter profissionais de saúde como padrinhos de casamento, madrinhas de casamento, padrinho do filho, madrinha do filho, que você cria laços de entreajuda e de solidariedade que permitem um maior acesso aos serviços de saúde, aos sistemas de saúde e ao próprio cuidado em saúde. No Brasil, você, óbvio, tem isso, né? A gente pega algumas cidades do Brasil que isso é muito forte, mas como forma geral de sociabilidade, a gente tem o Estado como centro, né? As pessoas amam o Estado quando o assunto é direito.
As pessoas não vivem sem Estado. O nosso direito constitucional ele é estatal, nosso direito administrativo é estatal, nossa ciência política é estatal, a teoria do direito é estatal, né? Então, isso tudo, como diz, depois eu fui descobrir que esse ditado é mentira, mas eu gosto de falar ele mesmo assim, porque eu gosto da analogia, apesar de ser mentira. Tá? Foi uma dentista que me corrigiu. Né? Mas o uso do cachimbo entorta a boca. Então, se você só aprende de um jeito a reivindicar seus direitos, você só vai fazer daquele jeito. Tá? E por último, né, dentro do Brasil, uma atuação judicial muito forte de reivindicação de direito por algumas pessoas, né? O judiciário é uma das primeiras opções na pirâmide de reivindicação de direitos, né? Para alguns ele é a primeira, enquanto que em Portugal o judiciário ele é uma das últimas opções em matéria de reivindicação de direito. E óbvio que eu estou falando de saúde, hein? Não estou falando para outros direitos. Né? Então, você tem toda uma diferença em termos de utilização do judiciário. Utilização do judiciário para efetivar qualquer direito não quer dizer que a população está tendo mais inclusão dentro do judiciário. Por quê? Né? Você pega o relatório do CNJ, mais de 100 milhões de processos judiciais. Você tem, então, 2 processos judiciais para cada brasileiro, na média. Mas eu aposto que vocês conhecem muitas pessoas que nunca processaram. E, às vezes, porque não tiveram acesso à justiça. Né? Não tem, às vezes, condições, não tem um advogado na família, não tem acesso à informação, não tem algo que não fez com que ela levasse sua demanda ao judiciário. Né? Então, é muito curioso porque o nosso acesso à justiça ele é amplo, nós temos 105 milhões, mas a nossa inclusão na justiça ainda não. E isso tem uma diferença muito grande. E aí a questão é complexa, tá? Não tem culpado nisso. É uma questão estrutural, institucional complexa, que envolve toda uma engenharia, inclusive constitucional, muito mais ampla do que falar que o problema é do advogado, o problema do juiz, o problema é do defensor, seja lá quem for. Então, assim, falando aqui algumas conclusões para eu respeitar também meu tempo e privilegiar, né, nossas reflexões aqui. Primeiro é que a centralidade do Estado na vida das pessoas importa para qual estratégia de reivindicação de direitos ela vai adotar no seu cotidiano. Né? Enquanto que em alguns países como o nosso, você tem uma grande centralidade do Estado para diversas coisas, em outros países você tem uma pedagogia maior do cidadão. Né, no sentido de resolver suas demandas de outras maneiras, que não são melhores ou piores, são apenas diferentes. Tá? Inclusive de outras maneiras dentro do próprio Estado, do que através do judiciário, ou através das instituições jurídicas. Até porque uma coisa curiosa é que em Portugal, apesar do judiciário ser independente, existe uma direção nacional do judiciário, que não é um CNJ, né? Porque o CNJ ele tem um caráter de independência também, mas é uma direção nacional que fica dentro do Poder Executivo. Então, quem faz as vezes de CNJ, entre aspas, é o Poder Executivo. Tá? Mas essa questão da centralidade do Estado ela é decisiva. Por exemplo, a gente tem um sociólogo que todos devem ter ouvido falar, chama Boaventura de Souza Santos. É um sociólogo português, mas vem muito no Brasil, e ele diz que você só supera a centralidade do Estado quando você tem uma sociedade-providência. Que é uma sociedade-providência, sociedade que cria mecanismos próprios de solução de conflitos e efetivação de direitos. Né? E isso faz com que você tenha toda uma lógica dialogada de efetivação de direitos que supera a questão estatal. Por isso que não adianta promover solução mágica para o judiciário quando você tem que usar a palavra desafogar o judiciário. Porque quando você usa a palavra desafogar o judiciário, você necessariamente está criando uma solução voltada para o judiciário, que é Estado, e não para a sociedade. E a sociedade, então, que não tem pedagogia democrática, vai continuar demandando do judiciário. Não é isso? Uma judicialização é um fenômeno complexo, né? É um fenômeno complexo. No Brasil, a gente pode guardar isso para o debate, né? Mas no Brasil você tem um perfil de judicialização que é muito difícil de mudar, porque os problemas de saúde são problemas individuais.
né? É o meu HIV, é o meu câncer, é a minha hepatite C. Então, por mais que nós tenhamos instrumentos coletivos de efetivação do direito à saúde, estatisticamente é muito difícil de mudar a mesa dos coletivos serem mais utilizados que os individuais, por conta de que, vou ligar para as outras pessoas que têm HIV para a gente propor junto a judicialização da ZT. Estatisticamente é mais fácil eu ganhar no individual que no coletivo. Então, você cria uma estratégia de reivindicação que é muito mais prático você ir no individual. E é uma judicialização que hoje tem um perfil predominantemente de classe média. Em geral, o pobre e o rico não vão na questão da saúde por motivos diferentes, né? E aí eu já vi autores que vão dizer, mas então a judicialização, o judiciário serve à classe média. Mais uma vez, a premissa tem que ser empoderar a sociedade, né? É fazer com que a universalização da saúde ela só caminhe para frente, para todos, e não restringir as pessoas que já têm acesso, e se incluir as que não têm, né? E incluir de verdade, de fato, né? Então você tem todo um problema muito mais complexo, mas que não se resolve numa visão utilitarista. Eu tenho muito receio agora eu pesquisei o CNJ há muitos anos, né? Inclusive coordenando pesquisa lá, tem muito receio essas parcerias hoje do CNJ com hospitais XYZ, porque o sistema de saúde, principalmente no nível municipal, ele tem questões tão heterogêneas para que um hospital ele dê um parecer sobre como o juiz deve julgar. Você está falando de saúde indígena, de saúde prisional, você está falando de quilombolas, você está falando de desigualdade extrema, está falando de doença de Chagas, está falando de dengue, que janeiro está chegando, e eu não consigo entender, na verdade, qual é o grau de densidade e de reflexão que um parecer feito de um lugar de fala consegue resolver um problema de dengue aqui no município de Fortaleza, da mesma maneira que consegue resolver um problema de medicamento. Então, eu sou sempre muito cauteloso com essas visões utilitaristas que surgem como sinônimo de que vai melhorar, vai qualificar a decisão. Nós já temos juízes excepcionais, né? Temos promotores, defensores excepcionais, temos advogados excepcionais. Temos que agora desenvolver uma sociedade que, de fato, tem consciência do seu direito à saúde e como que ele pode reivindicar esse seu direito. Devemos empoderar os cidadãos, né? Participação, informação, pedagogia ajudam. Eu, na minha pesquisa no CNJ, a parte quant é número, né? Então, é uma fotografia do judiciário. Mas na parte quali, investiguei experiências inovadoras desenvolvidas pelas instituições jurídicas sobre a questão da judicialização da saúde. Quem quiser pode baixar, está no Google, só colocar judicialização da saúde CNJ, que tem o meu relatório de pesquisa, e mostra, por exemplo, bem resumidamente, experiência de Lages, em Santa Catarina, em que você tem um problema muito sério de fralda geriátrica. Não sei quem é de Santa Catarina aqui, mas na Serra Catarinense as pessoas vivem muito, né? Qualidade de vida alta, e começa a surgir demandas da terceira idade, né? E aí, muito problema de judicialização de fralda geriátrica, muita demanda nesse sentido. Então, foi feita uma parceria, por exemplo, entre maçonaria, o judiciário local e a prefeitura para criar uma fábrica comunitária de fralda geriátrica. E acabou com o problema de fralda geriátrica em Lages. Tá? Estou dizendo agora que todo mundo tem que fazer fábrica de fralda geriátrica? Não. Isso, infelizmente, é uma outra crítica que, em geral, faço ao CNJ. Né? O CNJ pegar o que deu certo em Fortaleza, aí fala, Brasil, faça igual. Só que o juiz é de Fortaleza, o promotor é de Fortaleza, o prefeito é de Fortaleza. Não tem como replicar experiências exitosas na maioria dos casos. Mas temos experiências exitosas. Podemos fazer com que as instituições jurídicas elas sejam cada vez mais inclusivas, abertas ao diálogo e contribuam para a efetivação do direito à saúde sem as amarras e as categorias que foram criadas na década de 90 como mínimo essencial reserva do possível, que foram brilhantemente expostas pelo Dr. Rodrigo. Podemos fazer isso,
podemos e existem diversas e diversas experiências testadas, pesquisadas, analisadas, comprovadas de como que isso pode ser feito, né? Então eu quero, na verdade, agradecer imensamente, né? Mais uma vez o convite. Estou ansioso aí por escutá-los também e de trazer essa mensagem, né? De defesa do direito à saúde, mas como uma pessoa que já produziu muitos dados sobre direito à saúde e que, portanto, é uma defesa muito pé no chão de que é possível fazermos muita coisa enquanto os profissionais do direito, do ponto de vista de empoderamento da sociedade e de ampliação da saúde para todos. Obrigado.